gigante, seja bem-vindo ao Esquenta 2017 com o Tio QQ e com o Bio Explica. Primeira coisa que você vai fazer, galera, agora, para quem não segue meu canal, você vai lá no YouTube e vai escrever lá no YouTube, olha aqui, você vai escrever Kennedy Ramos ou Bio Explica e segue o canal, que é muito importante. Lá eu estou fazendo dicas Enem, essas dicas Enem servem também para o Enem como para o vestibular. E você vai ter um material gratuito, que eu vou deixar lá, para um link lá para você baixar. Então vai lá no canal, segue o canal e compartilha com os amigos. Outra coisa também, para quem não conhece, eu tenho um site que é www.bioexplica.com.br. Para você conhecer melhor esse site, entra nele e tem uma parte para você deixar o seu e-mail lá em cadastro gratuito, onde você vai assistir algumas aulas gratuitas e ainda você vai conseguir baixar material gratuito. Então entra lá, que é muito bacana. Outra coisinha, eu vou deixar só para quem está assistindo essa videoaula do Esquenta 2017, tá? Só para quem está assistindo. Se você for agora no site, mas tem que ser agora, vai lá no site, clica lá no plano anual, eu vou deixar um super desconto para vocês. Mas você tem que usar um cupom de desconto. Qual é o cupom de desconto? Você no plano anual, você vai usar Esquenta Bio Explica. Se você usar esse termo Esquenta Bio Explica, você vai ter um super desconto no plano anual, aí basta se inscrever lá e é só sucesso. Agora quer ganhar uma bolsa? Eu vou te dar uma bolsa também. Eu vou dar uma bolsa e vou sortear para quem, depois dessa videoaula, bater um print da minha videoaula, bate um print, posta no teu Instagram e coloca a hashtag Esquenta Bio Explica. Se você colocar a hashtag Esquenta Bio Explica, fala bem sobre a aula, eu vou analisar pela hashtag e a melhor mensagem, se declara lá, faz o seu amor pelo Tio QQ lá, eu vou ver e a pessoa vai ganhar uma bolsa no Bio Explica. Agora, para começar o Esquenta, eu vou te mostrar como é que vai funcionar isso aqui. Primeira dica que eu vou dar para vocês. A maioria dos alunos, eles estão me perguntando de como estudar agora no começo do ano. Eu não sei como estudar, vou falar de biologia. Como estudar biologia? Galera, biologia é uma matéria que dá para você assistir a aula, seja presencial, aí você que está assistindo presencial, ou a videoaula, assistir a aula e já fazer exercício. Porque tem muita gente que perde tempo tentando estudar biologia, estudar mais um monte de assunto e depois fazer exercício. Bora ser sincero, mesmo a gente tendo todo ano, a gente está em janeiro, mas tendo todo ano, se você parar para estudar todos os assuntos de todas as matérias e tentar fazer todos os exercícios, você não vai conseguir vencer. Até porque tem aquele momento que a gente está meio preguiçoso, às vezes a gente não estuda direito. O conselho que eu te dou para biologia é você estudar uma videoaula presencial. Se você tem uma matéria que você já tem dificuldade na biologia, aí você vai lá, pega, lê um pouquinho mais. Mas se tem aquelas matérias que você já viu, já tem facilidade, só assistindo uma aula, faz exercício. Galera, segredo do vestibular é fazer exercício. Ninguém passa estudando só assunto, porque tem gente que pensa, mas eu tenho que primeiro saber o assunto para fazer exercício. Mete a cara no exercício, faz exercício. Até porque se você fizer isso, você está ganhando tempo para outra matéria que você tem mais dificuldade, como química, como física, como sei lá, a matéria que você tem dificuldade do outro lado. Outra coisa, para quem vai usar livro, eu recomendo muito livro de ensino médio, como a Sônia Lopes, como a Mabis. Então, se você procurar os livros da Sônia Lopes no Amabis, você pode lá ter um direcionamento para estudar. Assim como tem muitas apostilas dentro do meu site que você vai conseguir fazer exercício com simulado, podcast, muita coisa. Agora, para começar o Esquenta de verdade, eu vou falar de alguns tópicos importantes. Não passa para o teu concorrente, que vai te ajudar muito esse ano. Bora começar já a falar de uma doença polêmica no Brasil esse ano, que é a febre amarela. Eu vou mostrar uma questão para vocês comparando febre amarela com dengue, que caiu no Enem. Mas você tem que ficar de olho esse ano que muitos vestibulares eles podem cobrar febre amarela. Quando a gente pensa em Enem, a gente pensa muito em dengue, pode vir a febre amarela, já caiu. Quando a gente pensa nos vestibulares, outros vestibulares específicos, eles cobram coisas atuais, tá, galera? O Enem nem sempre cobra coisa atual, apesar que deveria fazer isso, mas é a vida. Eu vou mostrar um esquema para vocês aqui sobre febre amarela, tá? Então, olha para cá, você vai bater um print, vai ser muito importante esse ano. Febre amarela. Amarela porque há problema hepático, o hepático é na metabolização da bilirrubina, são pigmentos biliares e acaba ocasionando a icterícia, que é a pele amarela. Nem sempre a pessoa que tem febre amarela vai ter a pele amarela, mas
é o nome febre amarela, comum. Causador, pelo amor de Deus, não vai dizer que o causador é um mosquito. Causador é um vírus chamado de amarílico, do gênero flavivírus, mesmo gênero do vírus da dengue, tá? É um arbovírus. Kennedy, o que é arbovírus? Arbovírus é porque é transmitido, não causado, mas transmitido por um artrópode. E é um vírus de RNA positivo. Eu expliquei lá na minha aula de vírus, lá no meu canal, o que é RNA positivo. É aquele vírus que injeta o RNA e já atua como mensageiro. Quiser dar uma olhada lá. Incubação, 3 a 6 dias. O que quer dizer incubação? Não sei o que é incubação. É o período que você pega a doença para manifestar a doença. Pegou hoje, daqui a 3 dias ou 6 dias vai estar com quadros de febre amarela. Vetor. O vetor, galera, depende. Existe a urbana e existe a febre amarela silvestre. No Brasil, a febre amarela urbana ela foi erradicada há mais de 75 anos. Não existem casos de febre amarela urbana. A gente está com medo de voltar. Mas quem é que era o vetor, o que transmitia, não causador da febre amarela, vetor da febre amarela urbana? É o Aedes aegypti, o mesmo da dengue. Por isso a preocupação de voltar. Seria mais uma doença. Hoje a gente pega mais febre amarela silvestre, que seria hemagogos, o Aedes africanus, Aedes simpsoni, tá? Como é que funciona a febre amarela silvestre? Febre amarela silvestre, geralmente o mosquito ele infecta macacos, então pode por acidente outros mamíferos, mas geralmente são macacos, eles sofrem também com isso, e pode por acidente, se a gente está perto de uma mata, ele picar a gente. No caso seria o hemagogos, Aedes africanus, Aedes simpsoni, tá? Mas a febre amarela urbana que foi erradicada, ele pode comentar na questão, seria como? A gente passa por Aedes aegypti, que é um mosquito urbano, que vai, por sua vez, passar para outra pessoa. Já o urbano não tem um macaquinho no meio. Tudo bem? Galera, se você vai viajar para outro local, ou para um local que tenha grande quantidade de mata, você deve se vacinar. Então existe a vacina para a febre amarela. Porém, você tem que se vacinar uns 10 dias antes da viagem, então tem que se programar. Até para quem vai viajar para o exterior, tem alguns locais que cobram a vacinação. Então tem que ter a vacina, que pode durar até 10 anos, e que depois de 10 anos você tem que ter o reforço da vacina, tá? Agora a gente já falou muito, você já bateu um print sobre isso, agora bora resolver uma questão. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada nessa questão muito bacana que caiu no Enem, galera. Fala assim, tanto a febre amarela como a dengue são doenças causadas por vírus, do grupo dos arbovírus, ou seja, aqueles que são transmitidos por artrópode, inseto, pertencente ao gênero flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus portador da dengue. Só no Brasil, tá, galera? 4 sorotipos no caso da dengue. E já descobriram um novo lá na Malásia, que seria o 5º. Quiser pegar, no Brasil você pode pegar a dengue 4 vezes, quiser pegar a 5ª vez, é só viajar para a Malásia. Hoje, ainda conhecido, não quer dizer que não exista hoje, a gente tem apenas um sorotipo para a febre amarela, tá? A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como a Aedes aegypti. Como eu falei, a Aedes aegypti, no caso, seria a febre amarela apenas urbana, que no Brasil é erradicada. Entretanto, embora compartilhe essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Por que ele fala nenhuma vacina efetiva? Porque já está em processo de fabricação a vacina para dengue, já era para ter saído a vacina para dengue há muito tempo, porém ela não é tão efetiva? É isso que ele quer perguntar. Esse fato pode ser atribuído a quê? Porque a febre amarela foi tão rápido criar a vacina e para dengue está demorando tudo, demorando muito. Pode até ter já vacina para dengue, pode chegar esse ano, outro ano, mas demorou. Por quê? Dá uma olhada aí, escolhe, bora ver a letra A. Maior taxa de mutação do vírus da febre amarela, mas o que se ajudar? Bora ver a letra B. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Essa alternativa seria correta. A dengue tem vários sorotipos e a febre amarela não tem tantos sorotipos, daí a facilidade de fabricar a vacina para a febre amarela. Agora, continuando falando em vírus, quero mostrar para vocês a tríplice viral. Caiu uma questão atual, eu vou mostrar para vocês, na verdade umas doenças aí, a gente vai ver depois na questão. Mas quem é a tríplice viral, Kennedy? É sarampo, cachumba e rubéola. Tudo isso aqui é vírus. Futuramente eu vou lançar aulas sobre vírus, que por sinal já tem
dentro do meu site, que você vai ter que olhar lá dentro do site, então segue, já assiste, já corre para o site, tá? Mas eu queria mostrar uma questão que é muito bacana, que muito aluno ia errar. Então, olha essa questão aí. Bora resolver então essa questão muito bacana. Ela fala assim, olha, notícia de jornal citada a seguir chama atenção para uma virose altamente contagiosa, transmitido por contato com saliva. Então, já deu a dica aí na questão. E geralmente associada a surtos durante inverno e primavera. Secretaria de Saúde investiga se Goiânia enfrenta surto de cachumba. Neste ano, 55 pessoas tiveram o diagnóstico, principalmente estudantes. Vacina tríplice viral, que protege contra a doença e aplicadas nos postos. Aí ele fala que a doença é causada pelo RNA, vírus envelopado, e fala o nome da família, Paraximixovírus, e as demais doenças que também afetam a população humana e que são causadas pela mesma família do vírus. Na verdade, você não tem que decorar a família dos vírus, mas se vai ser da mesma família, deve ter a forma de transmissão parecida, no caso por saliva. Aí você analisar as alternativas e essa é um tipo de questão que você tem que fazer por eliminação. Galera, nem toda questão você tem que saber se está certo ou está errado. Tem questão, na verdade, nem toda questão você tem que saber se está certo. Tem questão que você tem que saber o que está errado nas outras, para o que sobra é a alternativa. Bora tentar fazer? Letra A, poliomielite. Primeiro você tem que saber a doença, tem que saber o geral. Poliomielite é a paralisia infantil. Como eu falei, até dentro do meu site você vai encontrar lá doenças e eu vou tentar fazer dicas também ao longo do ano, tá? Mas poliomielite, ela é transmitida por fezes, então é fecal oral, então você já elimina a letra A. A letra C, eu tenho linfoma de Burkitt, é um tipo de câncer, então não tem nada a ver com saliva, tá? Letra D, tem herpes. Herpes, você, não sei se você já ouviu falar, é em contato direto com a lesão. Letra E tem AIDS. Onde você já viu AIDS, uma pessoa pegar AIDS pela saliva? Não. Então só sobra a letra B, galera. B de bioexplica. Sarampo, bronquite e alguns casos de pneumonia, que podem ser virais. Então a letra correta vai ser a letra B. Outro tópico que eu considero muito importante para vocês também para o vestibular é a parte de bioquímica. E a parte quando a gente considera de energia. Galera, se a gente for pensar, quem é a primeira fonte energética para o nosso corpo, que dá energia para o nosso corpo? É o carboidrato. O carboidrato é a primeira fonte de energia. Então, é a primeira fonte que o nosso corpo vai utilizar para fazer qualquer coisa. Mas ele é o mais energético? Não. Você sabia que o mais energético é o lipídio? É a gordura? E muita gente vai pensar, Kennedy, então nosso corpo é burro? Por que nosso corpo utiliza primeiro o carboidrato como fonte de energia, se o mais energético é o lipídio? Sabe por quê? Porque o nosso corpo ele vai procurar um cara que é mais fácil de quebrar. E quem é mais fácil de quebrar? É o carboidrato. Enquanto você está quebrando o carboidrato, vai demorar para quebrar o lipídio. Por que o lipídio é difícil de ser quebrado? Porque o lipídio ele é apolar. E a maioria das relações químicas que acontecem no nosso corpo, elas são feitas com água. Então precisa de substâncias que são facilmente quebradas. E o lipídio ele é hidrofóbico, ou seja, tem fobia à água. Mas tem uma vantagem nisso também, porque ele é melhor armazenado no nosso corpo. Quando a gente fala em glicose, a gente armazena a glicose no nosso corpo na forma de glicogênio, principalmente em músculo e no fígado. O problema, galera, é que o que você armazena no teu fígado dura cerca de 6 horas. Então, tem gente que fala um dia, mas é cerca de 6 horas. E o lipídio ele pode armazenar na forma de gordura, aquela pochetezinha, por muito tempo. Então você vai armazenando gordura. Mas a gente vai fazer uma questão para complementar isso que eu falei para vocês. A questão fala assim, as moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e produção de ATP, trifosfato de adenosina, são os carboidratos. Como eu falei, é a primeira fonte de energia, o carboidrato. Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos, que dura um dia, na verdade menos de um dia. Já a reserva de lipídios pode durar um mês, olha que legal. O armazenamento de lipídios é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros terem a característica de serem, ou seja, os primeiros são os lipídios. Qual é a vantagem dele? Galera, muita gente poderia já chegar marcando isolante elétrico, componente de membrana. Lipídio é componente de membrana, mas você não tem que fugir ao tema. Ele está fazendo uma pergunta, responde a pergunta. Os alunos muitas vezes eles sentem dificuldade porque eles saem olhando qualquer alternativa e não vê o que ele está perguntando. Então, na verdade, a gente consegue... A pergunta é, por que eu consigo armazenar o lipídio
mais tempo e não carboidrato? A resposta é o quê? O que você acha? É a letra D. Eles são majoritariamente hidrofóbicos. Em sua maioria é hidrofóbico. Você vai marcar a letra D. Antes de a gente resolver a próxima questão, gostaria de dar um pouquinho de base para vocês sobre embriologia. Embriologia também é um assunto muito importante para quem quer fazer vestibular, para quem trabalha com biologia. E como é que funciona? Lembra dos estágios da embriologia? A gente estuda primeiro, tudo vai começar, papai e mamãe, fecundar lá, fecundou, formou o que a gente chama de zigoto. Formou o zigoto, começa a se dividir, processo que a gente chama de mitose, e depois forma um estágio chamado de mórula. A mórula é totalmente preenchida, o que a gente chama de maciço celular. Maciço, galera, são células totalmente preenchidas. Depois da mórula surge aproximadamente na primeira semana de gestação. Considerando que para a biologia a gente considera o início da gestação quando fecunda, tá? Para medicina, a gestação ela começa a ser contada na última menstruação. Mas para a biologia, fecundou, uma semana depois tem a mórula. Na segunda semana vem o estágio de blástula ou blastocisto. Na fase de blástula ou blastocisto é onde ocorre a inidação, que é a implantação no útero ou endométrio. Depois do blastocisto, terceira semana de gestação, vem o estágio de gástrula. Na gástrula surge o que a gente chama de folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Não sei se você está lembrando. Quem são eles? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Já pensou se viesse uma questão falando sobre esses folhetos? E para que servem esses folhetos? Esses folhetos que surgem na fase de gástrula, para que eles servem? Eles vão formar futuramente tecidos no nosso corpo. E como o tio Keke está aqui para ajudar, eu montei uma tabela muito bacana que vai servir para as aulas futuras de vocês de embriologia. E eu vou mostrar aqui na forma de tabela o que esses folhetos embrionários na gástrula vão formar de tecido no nosso corpo. Então olha para cá e bata um print. Posso dar uma dica quando você for estudar? Lembre bastante de ecto e endo, porque quase tudo que sobra é a meso tem muito. Quem é ectoderme? O que é ectoderme? Que é um folheto que surge no período embrionário e vai formar. Anota aí, ou bate um print, galera. Epiderme, a nossa epiderme, anexo da epiderme, pelo, esmalte dentário, posso colocar aqui, e sistema nervoso. Tudo relacionado ao nosso sistema nervoso, você vai marcar que é ectoderme, tá? Endoderme, então lembra desses dois. Endoderme, sistema digestivo, tudo que você for imaginar do tubo digestório, com exceção das mucosas. Mucosa bucal ou oral e mucosa anal já vai ser ectoderme. Tirando as mucosas, todo o resto, faringe, esôfago, tudo vai ser endoderme. Respiratório também, tá, galera? Laringe, respiratório. Fígado, pâncreas, bexigas, tudo vai ser endoderme. Sabendo esses dois, o que sobra é a meso. Pode marcar em prova. O que é mesoderme? Tecido conjuntivo. Vocês vão estudar futuramente, faz parte do tecido conjuntivo quem, Kennedy? Tecido ósseo, faz parte quem? Tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo. Tudo isso são tecidos, tecido conjuntivo. Músculo é mesoderme, a derme que fica embaixo da nossa epiderme também é mesoderme e aparelho que a gente chama de urogenital também é mesoderme. Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver uma questão. Bora resolver então essa questão. Fala assim: para estudar a expressão de determinadas proteínas em anfíbios, pesquisadores associaram um marcador fluorescente aos genes de estudo. Marcadores verdes foram associados a um gene e marcadores vermelhos a outro. Então, bora lendo e interpretando. Células indiferenciadas foram então transfectadas com um ou outro desses genes, introduzido em diferentes locais de gástrulas de anfíbios. Os pesquisadores observaram a fluorescência mais tarde nos girinos. Os músculos do animal fluoresceram em verde e a epiderme em vermelho. Para produzir esse resultado, em que regiões da gástrula foram injetados respectivamente esse gene? Agora vocês já são safos, agora com certeza vocês vão saber marcar. Galera, músculo, então ele quer respectivamente. Músculo vai ser o quê? Mesoderme. E a epiderme vai ser o quê? Ectoderme. Logo, com certeza você vai marcar a letra A. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também muito importante, como é que alguns animais, eles podem, não só animais e alguns vegetais, algumas algas, elas podem cair em prova do lado ecológico. Eu posso misturar para o lado ecológico? Sim.
Tem alguns seres, galera, que eles são chamados de bioindicadores. O que é bioindicador? O bioindicador é aquele que diz como é que o meio está, se ele está poluído ou não. Posso dar exemplo de alguns bioindicadores para vocês? Olha, se a gente for pegar no reino vegetal, se a gente for pegar um musgo, uma briófita, a briófita ela pode mudar de cor, o musgo ele pode mudar de cor se o ambiente ele estiver muito contaminado, porque ele consegue absorver. Tanto que em alguns países eles colocam na rua briófitas, musgos, e quando eles mudam de cor, percebem que está sendo contaminado o ambiente. Os líquens também, os líquens que é a junção de alga com fungo, então eles são excelentes bioindicadores de poluição atmosférica. Agora, Kennedy, tem poluição também aquática? Dá para eu dizer uma poluição aquática? Sim. Quem é que pode ser um grande bioindicador de alguns locais aquáticos? Sabe quem é? Ostras, mariscos, é o que a gente chama dos moluscos chamados de bivalves. Sabe por quê? Eles são seres filtradores. Enquanto muitos moluscos, como os caracóis, como polvo, lula, eles são raspadores, porque ele tem uma região chamada de rádula para raspar o alimento, a ostra e o mexilhão, eles adoram filtrar. Se você vai para um determinado local e você não sabe a qualidade da água, o correto seria pegar um balde com água e examinar aquela água? Não, porque aquele balde não seria representativo de toda a região. Então é melhor pegar um animal que ele já está filtrando por muito tempo e ele vai dizer realmente como era aquele local. Bora resolver uma questão? Olha essa questão da UERJ, galera. Fala assim, esponjas, porífero também são animais filtradores. Esponjas e mexilhões podem ser considerados bioindicadores, uma vez que a análise de seus tecidos revela a concentração de poluentes na água. Isso ocorre porque no meio aquático, esses animais são caracterizados em sua maioria como... O que você ia marcar? Predadores? Decompositores? Claro que não. Filtradores, letra A. Então, como você pode ver, ele pegou um conhecimento até do reino animal e ele jogou para um contexto ecológico, trabalhando com bioindicador. Outro tópico que eu queria trabalhar com vocês é falando sobre a planta carnívora, ou também chamada de planta insetívora. Não sei se vocês já ouviram falar. A planta carnívora, tem gente que pensa que já assistiu em filme, é muito fácil eu ter uma planta carnívora em casa. Basta eu pegar, cortar o meu dedo, dar um pingo de sangue, jogar um rato dentro dela, jogar alguma coisa e ela está comendo. Na verdade, galera, a planta carnívora, o objetivo dela é capturar insetos. Por quê? Primeiro, ela é uma planta e, como planta, é autótrofa, então ela consegue produzir o próprio alimento. Só que a planta carnívora, muitas vezes, ela cresce em solo pobre em nitrogênio. Por sinal, o nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes para o crescimento da planta. Como ela cresce em solo pobre em nitrogênio, ela tem que tirar o nitrogênio de algum local. Ela vai tirar da onde? Do exoesqueleto de artrópodes. No caso, o grande exemplo é o inseto. Então ela fica lá, o inseto vai lá e ela tira do exoesqueleto. Para quem não sabe, o exoesqueleto de artrópode é rico em quitina. E a quitina é um carboidrato nitrogenado. Então ela aproveita lá e tira o nitrogênio. O correto dizer é que a planta carnívora ela é autótrofa e heterótrofa ao mesmo tempo. Ou seja, é um termo que a gente chama de mixotrófico. Mas eu vou resolver uma questão da FUVEST muito bacana com vocês. Então olha essa questão da FUVEST. Fala assim, recentemente pesquisadores descobriram no Brasil uma larva de mosca que se alimenta das presas capturadas por uma planta carnívora chamada Drosera. Então, a Drosera é planta carnívora. Essa planta, além do nitrogênio do solo, aproveita o nitrogênio proveniente das presas para a síntese proteica. Já a síntese de carboidratos ocorre como nas demais plantas, ou seja, ela é autótrofa. A larva da mosca, por sua vez, alimenta-se dessas mesmas presas para a obtenção da energia necessária em seus processos vitais, ou seja, a Drosera captura a presa, ela vai lá e a larva da mosca aproveita e come lá um pouco do que ela capturou. Com base nessas informações, é correto afirmar que a Drosera quer saber sobre a planta, galera. Letra A, mas aí pode ter uma continuação. E a larva da Drosera e a larva das moscas são heterotróficas? A larva da mosca é um decompositor, a letra A está errado. Muita gente poderia marcar, mas a larva não vai comer o resto da planta? Galera, cuidado, que decompositor, até na ecologia, só pode ser fungo e bactéria. Então não vai ser larva de mosca. A Drosera e a larva da mosca são autótrofas. Não, a larva não é autótrofa. Letra C, a Drosera é heterotrófica e a larva é autotrófica. Não.
A Drosera é autotrófica e a larva da mosca é heterotrófica. A Drosera é um decompositor. Não. A Drosera, galera, ela seria no máximo autótrofa e heterótrofa, ou seja, produtor e no máximo consumidor, quem sabe. Agora, decompositor não. Então só vai sobrar a letra E. A Drosera é autótrofa ou autotrófica e a larva da mosca é heterotrófica. A Drosera é um produtor. Nesse caso, então, até por eliminação, você ia chegar na letra E. O próximo tópico que eu vou trabalhar com vocês é o processo de imunização. Galera, bora primeiro lembrar o que é antígeno e o que é anticorpo. Antígeno é qualquer substância que é estranha para o teu corpo, tá? Pode ser poeira, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. E o que é que teu corpo produz contra isso? Produz o quê? Um anticorpo, tá? Então vai produzir um anticorpo. Para quem não sabe, a vacina, quando você... eu vou tomar vacina para gripe. Você está tomando, exemplo, vacina para gripe, o próprio vírus da gripe. Como assim, Kennedy? O próprio antígeno, ele está morto ou atenuado. O seu corpo vai se encarregar de produzir anticorpos contra isso. Deu para entender? Ao contrário do que a gente chama de soro. O soro, você é picado por uma cobra. Você já foi picado pela cobra. Você vai tomar vacina mais veneno de cobra? Não. Você vai tomar de anticorpos prontos. Então, no soro, tem anticorpos prontos. Mas eu vou mostrar uma questão agora para vocês muito bacana. Olha essa questão que fala aqui. Fala assim, olha. A candidata a uma vacina que poderá proteger os seres humanos da esquistossomose passou na fase inicial dos testes clínicos, totalmente desenvolvida no Brasil. Por isso que eu peguei essa questão, acho muito bacana, até para questões de prova, tá? Ela tem como alvo o verme Esquistossoma mansoni, que provoca a doença. O imunizante usa uma proteína chamada de SM14 para que o ataque do parasita no corpo humano seja neutralizado. Então, o que acontece? Vai ter uma imunidade, uma vacina contra o esquistossoma mansoni. Eles vão injetar uma proteína no nosso corpo e a gente vai produzir anticorpos, entendeu? Então, a gente não vai injetar o próprio esquistossoma mansoni, que causa barriga d'água, não, mas uma proteína fazendo com que o nosso corpo produza anticorpos. No caso, seria uma vacina. Olha o outro tópico, fala assim: pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, de Botucatu, conseguiram autorização do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para iniciar testes em humanos do soro antiapílico, antiveneno de abelhas, tá? O soro composto por uma imunoglobulina heteróloga será o primeiro do mundo. Lembra que eu falei para vocês? Soro já tem um anticorpo pronto, galera. Você levou picada de abelha, você vai tomar vacina? Não, você levou picada de abelha. No caso, o exemplo que eu dei foi picada de cobra, mas tudo bem. Tomou picada de abelha, você já precisa dos anticorpos já pronto. Você não vai esperar o teu corpo produzir. Então, olha a pergunta. A proteína SM14 e a imunoglobulina atuam no organismo. Imunoglobulina, para quem não sabe, é o outro nome, novo não, mas é outro nome de anticorpo. Ah, que a gente não sabia, tá sabendo agora. Atuam respectivamente como? Respectivamente seria a letra D, galera. Antígeno, a proteína SM14 e a imunoglobulina seria anticorpo, letra D. Meus amores, eu espero que você tenha gostado desse esquenta. Lembrando que o objetivo do esquenta, na verdade, foi mostrar para vocês como é que pode estar caindo questões no vestibular esse ano. E tentando também não mostrar só questões fáceis, porque lembra, a gente sempre tem que se preparar num nível elevado para quando a gente chegar na prova pensar que era só isso. Porque se você só resolve questões fáceis, quando você chega na prova, você vai sentir dificuldade. Então a gente tem que meter a cara. O conselho que eu dei no começo da aula, estou dando de novo, meta a cara, faça exercício, baixe a apostila, que muito você vai encontrar no meu site. Então convido vocês, vai aparecer o link aqui que você pode entrar diretamente no site, clica no site, vai lá, se inscreve no meu canal, Kennedy Ramos, acompanha as aulas gratuitas que eu vou deixar para vocês e aproveita o cupom de desconto que eu estou deixando. O Tio QQ vai ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado e amado o esquenta. Já estou com saudade, tá? Beijão para vocês. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia, conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio QQ explica.